Agência, a Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Também falamos para a Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Olha, o programa já começou, estamos disponíveis em vários meios de entrega. O rádio tradicional, porque somos rádio há mais de 50 anos, quase 60 anos somos rádio, então o rádio é o nosso principal meio de entrega, vai onde você estiver, leva junto. Mas obviamente a gente se atualizou, estamos também com outras plataformas de entrega, entre elas Alexa, o site na aba ao vivo em tuaradio.com.br. Estamos também agora em live pelo Facebook, facebook.com/rede Tua Rádio. Quem está na live conosco tem o privilégio de ver as imagens do estúdio. Nosso clube da Luluzinha, as gurias estão aqui todas. A Cris, a Estelinha. Bom dia, gurias, tudo bem? Bom Bom dia! Bom dia, flor do dia. Coisa Isso boa. aí. Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Aproveitando esse dia bem delicioso, né? Que já estamos com um friozinho matinal que eu amo. Pelo Pois menos tem é. sol, né? Que Pois é. ontem parecia que já invernou ontem, fim do dia, né? Meu Deus. Ai, eu adoro. Aquela chuvinha operária, né? De fim do Adoro. dia, mais uma neblina. Adoro um friozinho, gente. Não, eu Tô fui sentindo pega falta. muito, assim, muito De de surpresa. surpresa ontem. Ah, Quando no eu final do vi, dia? sim, fim do dia, eu Sem tava, casar. né, não, molhada, sem guarda-chuva, uma Indo função. para uma palestra. Mas deu É tudo aqueles. certo. Gente, essa viração do tempo, essa transição entre o verão e o outono é um negócio surreal, né? Não sei vocês, mas eu tenho encontrado um monte de gente com alergia, com gripe, Sim, com dor de garganta. sim, sim. Tu... Eu chego a estar já, com o meu olho já levantou a inchado mãozinha. de tanto que eu coço, de tanto que eu Que espirro. loucura, né? Que Terrível. loucura, que Eu fico loucura. pior na entrada da primavera, com os meus processos alérgicos. Mas em contrapartida, daí são as gripes agora. Gripe, né? Meu Gripe, Deus. gripão. Gripão, Tem que falar gripão, Eia. baixo, eu daqueles. Minha Eia. família está, ó. Fechada, corpo fechado. E a Olivia, Bloqueia. É. Bloqueia que não dá, né? Gurias, a gente tá chegando aqui na reta final do mês de março. A gente sabe que o mês de março ele é um mês que tem ali no dia 8, né, a data do Dia Internacional da Mulher. Mas acaba que o mês todo a gente traz esses temas, tem eventos, tem palestra, tem conscientização, tem diálogo, tem espaços mil e sim, é bacana, é importante, a gente sabe disso, até num período em que a gente tá com muito feminicídio. E já deixar claro que o feminicídio a gente vai falar amanhã, tá? Fechando o mês da mulher, vai ser amanhã aqui um programa especial sobre o avanço do feminicídio, tentar entender esse fenômeno e tentar também olhar para como a gente pode bloquear, né? Estancar essa loucura que estão aí os feminicídios no estado do Rio Grande do Sul só em 2026, né? Tá realmente impressionante. Mas hoje, com as gurias são alto astral. As gurias aqui do Clube da Luluzinha, elas são gente fina, elegante, sincera. Então eu pensei, pô, a gente podia falar de alguma coisa que fosse do feminino, mas não tão nesse sentido assim, tão pesado, de uma maneira um pouco mais sutil, mas é importante, né? E eu sei que vocês duas são muito bem casadas, que bom, né? Que bom. Que bom de poder dizer para alguma amiga, assim, para uma colega, que bom, você é bem casada, né? É. Você tem bons filhos, você fez uma boa educação. A gente às vezes não elogia as pessoas Uhum. porque parte de uma boa escolha, sim, parte de um acesso, porque, né, tem que estar num lugar que te oportunize conhecer boas pessoas. 3, um pouquinho de sorte, uma pitadinha de sorte, né? Sei lá, uma pitadinha de sorte, né? Às vezes uma espera, eu não sei quais são os ingredientes, não é sobre isso. Não é sobre encontrar um bom parceiro ou uma boa parceira, Uhum. mas é sobre a partir deste bom relacionamento que Isso. vocês têm a sorte de ter, o privilégio, enfim, também falar sobre isso para que outras mulheres que talvez tenham ou não tenham, possam se observar, encontrar também os fenômenos, porque, olha só, né, eu tô aqui reconhecendo que vocês têm bons casamentos, mas quando eu digo isso, dá a impressão que eu estou dizendo que vocês tiveram só a sorte de encontrar bons maridos. Mas para ter um bom casamento, você tem que encontrar um bom marido e você tem que ser uma boa mulher. Ai, Não tem, não É. tem fórmula só de um lado. não, É, não. o Né? diálogo, a convivência, né? Eu digo que a gente não vem pronto, né, Beverly? É. E mesmo quando a gente conhece
conhece e já viveu dentro do casamento dos nossos pais, por exemplo, quando a gente vai para um relacionamento que é nosso, muda tudo, é outra coisa. A gente descobre também que a gente tem jornadas diferentes, desejos e anseios diferentes dos nossos pais. E que aí a gente precisa fazer esses alinhamentos. Então, nada vem pronto. Eu costumo dizer que o casamento é uma escola e é um relacionamento de longa data, sim, desde que ambos queiram. E a Ah, gente agora tu trouxe a primeira é, regrinha. Tem um querer, né? tem que Tem. ter um querer, porque jogar a toalha é fácil. A gente pode Uhum. jogar a toalha na primeira discussão, na primeira desavença, no primeiro momento onde não houve uma concordância, mas pelo menos assim, para mim, uma regra básica é nunca discutir de cabeça muito quente. Né, sempre dormir em cima do problema para resolver depois, para conversar depois e trazer um pouco mais de clareza, né? E aí, claro, sem o ranço tomando conta da mente, a gente consegue resolver melhor, né? Então, eu sou uma pessoa assim que sempre falei, me posicionei dentro do meu relacionamento e sempre falei das minhas eu não tô feliz com isso, eu quero que melhore isso, e também provoco, né, o Samuel, querido, que aguenta, não, eu que aguento ele, não é ele que me aguenta, mas também provoco ele a falar, Vocês né. se aguentam mutuamente. É porque reconhecer que Também tem É. tem momentos isso. em que a gente só se aguenta Aham. faz Faz parte. Faz parte, faz parte. parte. A gente descobre que o teu par porque, assim, quando a gente namora, tudo é bem lindo, né, Beverly, porque a gente se encontra quando tem vontade, a gente esconde As a Mostra coisas. só o melhor. Mostra só o É. melhor. A Da semana da TPM, tu tá de TPM, tu não quer ver o mundo, eu não quero te ver essa semana e pronto. E quando casa não tem isso, a gente precisa conviver nos diferentes momentos A hormonais da Estelinha, mulher. a Estelinha É, chegou a baixar a cabeça. e, por exemplo, também vendo, assim, a Cris falar, tipo, o Thiago e eu, meu Deus, assim, com a chegada de um filho muda, o casal precisa se adaptar, precisa ter a participação de ambos, né, já que a gente tem os mesmos estilos de vida. Aí eu converso com muitas mulheres, assim, a parte hormonal, quando, sabe, o homem também muda, mas a mulher tem picos, assim, muito fortes de mudanças hormonais, e que também precisa desse diálogo com o parceiro para que a relação ela flua tranquilamente, Uhum. né. Sim. Hoje de manhã eu brincava com um colega aqui na rádio, eu estava com um acesso de calor, né? Ele disse: que é isso, né? Disse: Isso aqui, o nome disso aqui é menopausa. Brinquei com ele. E aí ele me retrucou dizendo assim: Ah, eu tenho menopausa então na vida inteira, porque ele é uma pessoa que tem Calor. calor, né? Sente calor. Foi no campo da brincadeira? Foi no campo da brincadeira. Mas depois a gente começou a conversar sério, e aí ele veio me perguntar exatamente: o que é isso? Como é que é, né? Porque é um pouco mais jovem do que eu. E nem tão mais, e eu estava falando pra ele: "Mas tu sabe que o homem também tem andropausa?" Ele disse: "Eu não sabia, Uhum. eu não sabia que o homem tem andropausa." Então a gente para pra pensar, claro que as características são diferentes, mas assim Sim, como a mulher tem questões hormonais, o homem também Também, tem. tem. Não também. é só privilégio de um, né. E eu vou fazer aqui uma paradinha na nossa conversa, porque eu vou rodar o áudio do Tá. vídeo, eu mandei ontem para as Sim. gurias sobre essa pesquisa, porque ela faz a gente pensar um pouquinho sobre Uhum. essas questões. Então, eu vou aqui, vocês sabem, né? Sempre tentar rodar da internet, tem um delayzinho. Se vocês quiserem colocar no meio de vocês, Ah, deve estar tá. bem alto, gurias. Aí a gente vai escutar todo mundo junto aqui. Uma pessoa, né, que lá nas redes sociais, doutor Antônio Sena é o nome dele, tá? Médico, falou sobre os resultados dessa pesquisa. Vamos tentar ouvir juntos o áudio deste vídeo que tá na internet. Se alguém quiser, pode me pedir. Homens casados vivem mais que os solteiros, já as mulheres casadas não vivem mais que as solteiras. Os estudos mostram que o casamento aumenta a expectativa de vida dos homens, enquanto reduz ou não altera a das mulheres. O homem casado geralmente ganha uma supervisora, marca consulta, reclama quando ele dirige no celular, impõe limites, regula o risco e o apoia emocionalmente. Já a mulher vira cuidadora da família inteira e carrega o que a medicina psicossomática chama de sobrecarga invisível, a gestão emocional da casa, a responsabilidade afetiva de todos e a vigilância constante. Nesse estado de alerta, o corpo se inunda de estresse crônico. Vem o esgotamento, doenças autoimunes, distúrbios hormonais e problemas de saúde mental. A sociedade chama isso de mulher forte, guerreira, mas muitas delas estão exaustas. E isso não é força, é negligência aprendida culturalmente.
O autocuidado não é um luxo, é uma necessidade fisiológica, emocional e até existencial. Coloque sua máscara primeiro, ou vai acabar faltando fôlego para continuar salvando todo mundo. Autoconhecimento cura tudo. Gente, é tão interessante isso, porque se a gente parar para pensar, veja bem, né? Mesmo reconhecendo aqui que a Cris e a Estela são exemplos, né, de um bom relacionamento conjugal, não isenta vocês duas de estar com essa sobrecarga emocional. Uhum. Veja bem, né? Como a gente Uhum. normalizou que quem tem um bom relacionamento está não Uhum. está isento, gente. Isso aqui é resultado de uma pesquisa divulgada recentemente, um estudo australiano que estudou por um período, né, casais, homens e mulheres, tentando avaliar a saúde emocional e a saúde física. O objeto é a saúde física em especial. Então, eles chegaram à conclusão, depois desse período de estudo, que os homens casados, em relação aos homens solteiros do grupo, eles vivem mais e não só vivem mais, eles têm mais qualidade de vida. Eles vivem mais e vivem melhor quando são casados que quando são solteiros. E a mulher é o contrário. A mulher casada, ela não só não vive mais, ou vive a mesma coisa que a solteira, mas igual, mesmo que ela viva a mesma coisa que uma solteira, o mesmo tempo que uma solteira, ela fica mais sobrecarregada. A qualidade dela piora ao ser casada do que uma solteira. Uhum. E isso é muito, assim, no mês da mulher, a gente precisa parar para Uhum. pensar sobre isso, né? Uhum. A gente tá, assim, Beverly, em evolução. Eu não tenho dúvidas disso. Porque eu olho para trás, eu vejo a relação que a minha avó tinha com o meu avô, a relação que a nossa mãe teve com o nosso pai e agora a nossa relação. E certamente nossos filhos, né, eles vão viver um outro tipo Um upgrade, né? um upgrade. Então a gente vem evoluindo. Mas mesmo assim, nós normalizamos algo que é cultural, mas não é normal. Não é normal. Não é normal a mulher ter jornada dupla, tripla. Não é normal só a mulher trocar fraldas. Não é normal só a mulher dar banho no bebê. Não é normal só a mulher que acorde. Só que nós fomos educadas, é cultural de que sim, que é normal, que a mulher que precisa cuidar, que a mulher é que gere o lar. Quando, na verdade, uma mulher que trabalha fora de casa, que cuida também de outras pessoas fora de casa, ela precisa dividir as tarefas da família com alguém. E esse alguém é o parceiro. Esse alguém é a rede de apoio que ela tem. E dividir não é feio. Eu me recordo de crescer num ambiente, minha família, por parte de pai e mãe, é grande. E me recordo de quando as primeiras tias começaram a trabalhar fora, assim, ou pessoas próximas, se falava assim: olha, tu vê que quem limpa a casa é o tio, sei lá, o fulano, né? Tu viu Que isso? Que absurdo. absurdo! Ela não limpa, ela não faz a comida. Sabe, a gente demora, a gente cresce ouvindo isso como se essa fosse uma responsabilidade única e exclusiva da mulher. E quando não, não é uma responsabilidade nossa, né? É uma responsabilidade em conjunto. Quando a gente casa, a gente não é uma concessão, nós somos uma parceria. A gente escolheu viver junto, criar junto uma família, mas se faz junto, não é separado, né? E quando a gente vai quebrando essas barreiras e quando a gente vai entendendo as muito camadas de problema que nós temos, gente, e começa às vezes no julgamento da mulher para a mulher. Né? Então, ontem até eu estava num painel junto com a Márcia Tolotti, que nós falávamos sobre sororidade e como a gente precisa se ajudar mais como mulheres a mostrar que tem outros caminhos, a mostrar que não é normal e não é sobre travar uma luta, travar uma guerra, é sobre ensinar. Gurias, eu tava lembrando quando a Cris falou, antes de eu rodar o áudio do vídeo aqui, a Cris falou sobre essa questão do se comprometer, do ficar juntos, né, enquanto marido e mulher, que a gente tá falando de relações de casamento, né, de pessoas que vivem juntas. Eu tava lembrando que há milênios atrás, eu fiz uma entrevista, eu nunca mais esqueci, eu nem sei se ele ainda tá atuando, doutor Edson Pipe, é um médico ginecologista aqui Atua ainda. há milênios atrás. Sério? Tem alguns que eu sei que ainda estão nativos, mas ele deve estar bem já com idade avançada, né? Porque ele já era um homem maduro,
sei lá, 20 anos, gente. Uhum. Foi Aham. uma das minhas primeiras entrevistas aqui na rádio. E eu nunca esqueci que alguém perguntou, era uma mesa redonda que a gente está fazendo aqui, né? Um debate. Alguém perguntou assim: o que que o marido, o que que o companheiro pode fazer pela mulher quando a mulher ganha nenê? Né? Aquela coisa da depressão pós-parto, os primeiros períodos. Enfim, a pergunta era: o que que o marido pode fazer? Como ele pode ajudar? E a resposta dele foi categórica, eu nunca esqueci. Ele respondeu o seguinte: o homem só tem que ficar. Uhum. Claro, isso aqui era um emblema para dizer que ficar não é só ficar de Uhum. corpo Sim. presente, né? É ficar, porque alguns homens, eles mesmo fazendo algumas tarefas, eles abandonaram aquela relação. Eles foram embora. Então, ficar significa eu tô junto. E Uhum. é isso que eu quero trazer para essa tua ponderação agora, Cris, porque a gente ainda está na fase de achar que quando a gente está falando das relações de homem e mulher num casamento, né, numa vida adulta, a gente está falando de dividir tarefas. Só que não é só sobre dividir tarefas. O rapaz, aqui, o médico que falou sobre essa pesquisa da Austrália, ele deixou bem claro: autocuidado. Muitas vezes nós mulheres, a gente troca a divisão de tarefas, mas no lugar dela a gente não coloca autocuidado. Sim. Eu tava. A minha reflexão, com base no que a Cris falou, primeiro que tá impregnado na gente. Eu me vejo, às vezes, meu marido dizendo, vai! E eu me coloco naquele lugar, entendeu? Então, o de ensinar é nós mulheres dialogarmos mais sobre isso para termos mais consciência. Tirar a culpa, Porque né? é tirar a culpa, culpa. sairmos desse lugar. Porque a gente divide tarefas em casa. Eu tenho um marido super participativo, meu Deus do céu, é pegar junto. Só que a minha cabeça me coloca num lugar de, ai meu Deus, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu me coloco São num muitas lugar, camadas. A gente também muitas, acha, não perde o teu pode, raciocínio, Stella, é né? bem rapidinho. A gente acha que é porque ninguém vai fazer tão bem. Não, não é. Eu me coloco Pode um nesse pouco lugar. ser, mas pode ser. Mas às vezes esse pode ser tá embutido de É, falta de consciência de é, entender que, eu não vou me permitir porque ainda vão é. me recriminar. Então aí eu não vou, por exemplo, no meu caso, tá? Eu vou olhar para minha pessoa que eu deixei muito tempo de ir para academia, sendo que meu marido me incentivava, minha irmã, porque eu me sentia culpada, porque eu ia deixar a minha família desprovida da minha presença. E eu lá, xoxa, capenga, né? Então eu acho que nós mulheres precisamos dessa. Aí ele falou em autoavaliação, né? Uhum. A gente precisa dialogar, autoavaliar, porque nós que somos as pessoas que fomentamos esse tipo de comportamento. E, inclusive, criando os nossos filhos, né? Olha a importância de a gente falar sobre isso. Então, eu me vejo nesse lugar. Não são só as tarefas, ele realmente pega junto. O problema é o que eu coloco dentro da minha cabeça, achando que só eu vou conseguir fazer aquelas tarefas bem feitas. Me coloco no lugar de dormir pouco, de não fazer exercício, de pular a refeição, porque eu preciso suprir uma necessidade da minha família, sendo que eles vão caminhar, eles vão Eu já sobreviver. transcendi. A Eu Cris já já, é, já fui para mas outra. ela sabe, e eu me coloco nesse lugar. Então, a importância da gente É. se priorizar com responsabilidade. E eu acho que, assim, o papel do marido também, assim, às vezes, é esse acolhimento, porque a gente cuida tanto que também esse carinho, esse afago, ó, vem aqui que hoje o colo é pra ti, sabe? Eu acho que a gente também lembrar dos nossos maridos, os nossos pares, né? Que, Uhum. tipo, um cuida do outro. É. Onde, num ambiente, o meu marido e eu, nós vivemos a serviço das pessoas, Cristina e Samuel também. Então, a casa, ela é esse lugar de colo, de fato, que às vezes não é nem na tarefa, às vezes é tipo aqui, Uhum. ó. Não precisamos falar nada, só vamos nos acolher. Isso me faz muito bem. A Uhum. Marisete, ela entrou aqui no WhatsApp agora e mandou um recadinho, eu já quero ler porque ele é muito pontual. Ela diz, nossa, que importante esse áudio que a gente escutou aqui, porque ela diz, super me identifiquei com essa realidade da mulher que acaba muitas vezes cuidando, a mulher cuidadora, né, que cuida de todo mundo, mas não acha um espaço para cuidar de si. E ela disse, olha, eu fiz uma autoanálise enquanto escutava aqui, e percebi que eu cuido de todo mundo da minha família, tenho um casamento também bem sucedido, meu marido é nota 10, mas que ela, muitas vezes, não se coloca nesse lugar até de comprar uma calcinha para ela. Ela compra roupa íntima, Normal. meia, roupa para todo mundo, mas às vezes ela não tira o tempo
e o dinheiro para comprar uma calcinha para ela. E olha que interessante, ela tá falando aqui de duas coisas diferentes, né? Que é a coisa do eu vou tirar um dinheiro para comprar uma coisa para mim, um autocuidado para mim, né? Ela usou o exemplo aqui da calcinha, que seria a menor peça de roupa que uma mulher veste, né? Em tese. E não é só o dinheiro, é o tempo. É o tempo, é o que a gente faz com o nosso tempo, porque nem todo mundo vai ter condições de usar dinheiro para fazer autocuidado. É isso que eu quero trazer. Mas tu pode usar o tempo, então, né? O Uhum. certo seria usar as duas coisas, né? Usar as 2 coisas, acho que essa culpa eu tenho 2 gestações, distantes uma da outra, com 5 anos de diferença, que eu tive o Vini primeiro, mais cedo, e o Augusto depois. E, o Vini foi diferente, né, tinha recém-casado, então eu tinha, essa síndrome da Mulher Maravilha, né, que eu tinha que dar conta A de mãe tudo, perfeita, a mãe a mãe perfeita. perfeita. E depois eu fui entendendo que não, que eu precisava me dar tempo. Quando eu tive o Augusto, foi diferente, mas eu consegui já pedir mais ajuda, socorro, não tô bem, porque o Augusto já me deu um pouco mais de trabalho no pós-parto. Eu também fiquei diferente no pós-parto do que do Vinícius. Então a gente vai entendendo, acho que é um processo, mas quanto antes a gente entende que esse tempo ele é necessário, mais saudável fica o nosso lar. Porque Uhum. uma mãe que não Uhum. tá bem, uma mãe que tá emocionalmente abalada, que ela tá sobrecarregada, que ela tá atarefada, ela vai servir muito bem aquele lar. Com toda certeza não faltará nada, nem amor. Mas, de fato, quando ela é vista pelos seus, a família sente que algo não está bem, a família sabe que poxa, se talvez, né, eu destinasse um tempo para a academia, eu destinasse um tempo para fazer uma caminhada, para encontrar com as amigas, algo para mim, isso pode mudar também o lar, o ambiente, né. Então e a gente vai forjando novas visões com relação ao futuro. Porque hoje, como eu ensino os meus filhos? Eu eu ensino a eles que quando eles tiverem as relações deles, é uma parceria, é junto, e que eles não vão casar com uma empregada, eles vão casar com uma parceira de Uhum. vida, para tudo. Aliás, uma coisa interessante que a Cris trouxe agora, né, a visão eu ouço muito, né, entre mulheres a gente fala isso, eu vou deixar claro até para os homens saberem, se quem não sabe, que sim, é um papo comum entre as mulheres que: "Ah, eu vou entrar numa relação para ser empregada, eu vou entrar numa relação para ser mãe", porque são 2 formas, né, que as mulheres muitas vezes veem como elas vão ficar dentro de uma relação, ou sendo mãe, ou sendo babá, ou sendo empregada, ponto. Só que aqui, o médico que trouxe essa pesquisa, ele trouxe um olhar que eu nunca tinha parado para pensar. Ele não usou nenhum desses termos, vocês viram? Sim, Ele usou o termo cuidadora. sim, cuidadora. Cuidadora, que é uma nova profissão, né? A profissão da Uhum. cuidadora. Que é interessante, porque a cuidadora, para mim, faz muito mais sentido dentro de uma relação, como realmente como ela funciona, do que. Porque a mulher, por exemplo. Se fosse uma mãe, não teria sexo. Tu não ia fazer Uhum. sexo com a tua mãe, né, ponto. Uhum. Se fosse uma empregada, a mesma coisa e teria uma relação de tô te pagando, né, porque Pagando. é um, né, uma troca. E no caso do cuidador, da cuidadora, é quase que um atributo do feminino. Uhum. É, Por isso que é fácil a gente entender que é uma questão cultural, né. é. É Uhum. um atributo do feminino, Uhum. o cuidado, a atenção, são atributos. Eu acho Assim que como o masculino tem os seus, né. eu acho que começa desde pequeno, né. Se a gente for olhar as meninas já com as bonecas, eu vejo minha filha, Jesus amado, a gente parece que já instiga nelas Sim. essa, sensação de cuidado dela, pega a boneca, ela dá mamar, ela dá comida, e menino não, tá ali quebrando o carrinho na maioria das vezes, né. Eu acho que tá muito já no que a gente faz com eles desde Porque é pequenininhos. É cultural, né, Cultural. cultural. é É, cultural. os meus filhos, eles têm o desejo, né? Eles falam: "Ah, mãe, eu quero ter filhos". Eles querem ter Que filhos. bonitinho. Eu acho uma gracinha também, porque normalmente nessa fase, ah, não sei, não, não quero, né? E ambos os dois falam em filhos. Então, eu acho que quando há o desejo da família dentro do coração, né, dos nossos pequenos, eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está evoluindo.
Porque a família, as relações, é uma necessidade básica do ser humano se Uhum, relacionar. uhum. Claro, independente do formato, tem famílias que dão certo de muitas formas, mas, né, dar sequência, né, Uhum. na vida, que é um ato tão bonito, eu acho que é muito especial isso, né? Então, a gente pode cultivar isso neles de muitas formas. Sim, talvez a melhor forma, né, eu entendi, não estou discordando em nenhum Aham. ponto, Cris, eu só quero reforçar, porque às vezes a gente fala as coisas, mas tem alguns pontos, por exemplo, esse da cuidadora, o papel de cuidadora, para mim foi uma coisa nova, foi assim, uma ficha que caiu, porque eu tinha essa ideia também, a mulher fazer esse papel de mãe, de empregada, de babá, muitas vezes, não quero dizer que em todas as relações, né, mas de uma forma geral. Mas não é, a gente dava nome errado para essa função que é a atividade de cuidar. E o cuidado é um atributo feminino. Então não está errado. O que o médico trouxe aqui é que cuidar não está errado. É o tanto que Tanto cuida que do cuida. outro na Isso. proporção É. que deixa de cuidar de si. Uhum, É. uhum. Né? Isso, É interessante isso. E essa coisa que a Cris falou agora, que é isso que eu quero reforçar, é que ensinar, cultivar nos filhos é ouro, ponto. É. Uhum. Mas mostrar é mais ainda, né? Não Mais temos, ainda, isso é com óbvio, certeza. né? Mais ainda, Não né? adianta eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Tem que Exato. ter o exemplo. Isso. E eles absorvem tudo, sensações, emoções. É. A Olivia também tem esse desejo. Ela, inclusive, diz que já tem um bebê na barriga dela. Amor. Tu sabe, Beverly, não sei se eu já não contei isso aqui ao vivo. Talvez Não me até já lembro. contei, mas na festa da uva eu fiquei bastante envolvida, né, com a festa da uva e eu não conseguia facilitar, né, ser a cuidadora da casa. Uhum. Porque por mais que eu destine tempo a mim, eu tenho certeza que Tem tarefas, a né? minha cabeça Uhum. funciona diferente da cabeça do meu marido. Certo. Meu marido, ele acha que os meninos, eles já têm autonomia e responsabilidade para seguir a vida deles. Um tem Uhum. 9 e outro tem Ele já 14. dá um vale-refeição e te vira. É isso aí, é Entendi. isso aí. Eu ainda facilito algumas coisas, mas junto, ó, vamos aqui arrumar tua mochila, né? Já colocou roupa lá, eu vou lembrando de algumas coisas, né? Colocou roupa na máquina, e aí o Vini chegou A para voz na mim. cabeça deles. O Vini chegou pra mim um dia, assim, uma correria. Acho que eles foram treinar até com os judogi meio sujo, meio molhado, sei lá eu. Aí ele disse: Mãe, não tá fácil viver sem você. Mas hoje foi hoje que tu me mandou um vídeo que fala muito sobre É. isso. Já foi relacionado ao tema? Tu já tinha feito? Ou Não, apareceu pra mim Eu dos morri. Simpsons. Como é que é o nome da mãe dos Simpsons? Eu nunca sei. A Marjorie. Não, Não. a Marge é a menininha, né? É a mãe. A mãe foi Tá. presa. É esse vídeo? É, esse A mãe vídeo. foi presa e aí ela tem horário para acordar, tem horário de exercício, tem horário de cultivar as plantas lá no presídio, horário para dormir. E aí a família enlouquecendo em casa. E é o máximo que eles ligam para ela. Como é que faz isso? Onde é que faz aquilo? Quando é que tu vai ser solta? É a Marge, tá certo. É a Marge. E aí e ela disse, gente, mas isso aqui é o paraíso. E daí chega o tempo dela, ela é solta por bom comportamento antes. E daí ela pega o revólver do guarda, dá uns tiros pra cima. Ela diz, eu quero voltar a ser presa. E ela foi presa de novo, feliz. Sim, é um trocadilho que cabe muito em muitas mas que cabe em muitas famílias, Ai, né? eu morri. E a família enlouquecendo, não sabia onde é que tava a calça. Como é que fazia comida, onde é que tava isso, né? É o Sim, máximo. Tem outro Porque no hospital também. O protagonismo feminino, ele tem a ver com isso, tem a ver com a própria mulher se resgatar dela mesma, né? É se tirar deste lugar que foi cultural e tudo mais, mas que hoje a gente tem elementos para entender que a gente precisa colocar limites no nosso cuidado, né? Com o outro. Não quero aqui dizer que tem que regrar, não é sobre regrar, acho que cada um vai avaliar no seu ecossistema o quanto está fazendo, mas tem que sobrar tempo, dinheiro, espaço, energia para que também aquele mesmo cuidado que se tem com todos os outros, não é só com o marido, com todos os outros, com ela mesma, né? E passa também pela própria mulher fazendo isso, né? Então, me parece que é um pouco isso. São 11h30, tem vários ouvintes participando aqui, trazendo temas bem legais, a gente já vai trazê-los, mas eu vou fazer o intervalo primeiro, pode ser, gurias? Show. Então, intervalo, na sequência a gente já volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Festival de Jogos de Lençóis com 15% de desconto à vista é na Manard, a loja da Dona Maria. E tem travesseiro por R$ 20. Manard Sinibu, esquina 13 de Maio em Lourdes, a loja da Dona Maria. 11h38. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavítima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 26 graus. Dia 19 de fevereiro, das 11 ao meio-dia, a tua Rádio São Francisco e o Sindiserve apresentam um programa especial para valorizar quem cuida da nossa cidade, os servidores públicos. Vamos destacar temas essenciais: saúde, educação e segurança, mostrando o trabalho de quem faz Caxias acontecer todos os dias. Anota aí, dia 19, às 11 da manhã, na tua Rádio São Francisco. Não perde! Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro favorece doenças como bronquite crônica e enfisema e ainda é a principal causa de câncer de pulmão. Com o tempo, tarefas simples, como subir escadas, dar uma volta no quarteirão ou brincar com os filhos, começam a exigir mais esforço. Fumar tira o fôlego, consome sua energia e compromete a sua qualidade de vida. Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h40, de volta. Este é o programa Tá na Pauta de hoje, aqui no Clube da Luluzinha. Você sabe, né? O Clube da Luluzinha são 3 mulheres, eu, Beverly Rocha, Cristine Pereira, Estela Lima, juntas e com a audiência, é claro, a audiência é sua linda, como diz o outro, né? Batendo um papo sincero sobre temas diversos. Hoje o tema é, no gancho aqui do embalo, do finalzinho do mês da mulher, março tá acabando, a gente quis fazer um programa assim um pouco mais leve, né? Mas ao mesmo tempo trazendo dado de uma pesquisa, né, uma pesquisa da Austrália, que foi divulgada recentemente, entre o final do ano passado e esse ano, e um médico brasileiro pegou essa pesquisa para falar sobre. Rodamos esse áudio. O áudio dizia, né, que, fruto da pesquisa, homens casados em relação a homens solteiros, os homens casados viviam mais e com mais qualidade. Mulheres casadas, em relação a mulheres solteiras, viviam ou menos ou a mesma coisa, mas com bem menos qualidade de vida. Então é sobre isso, né? O protagonismo, o autocuidado, esse tirar o tempo para fazer, não é só dividir tarefas, né? A gente ainda tá brigando por dividir tarefas. Também, ponto, né? Não é uma coisa resolvida, né, Estela? Não é, eu acho que Não a é. gente pode aprender a compartilhar mais. Eu acho que também está né, a mulher, muitos papéis, mas acho que também está na mão da gente soltar mais, permitir que a nossa família ajude. Eu vejo, né, um pouquinho fora do contexto, mas às vezes a Olivia querendo ajudar e eu para agilizar. Não, eu respiro, rebobino e deixo ela fazer, porque é no tempo dela, né, Beverly? E a mesma coisa em casa, nós, assim, da gente permitir que o nosso par faça. Às vezes a Olivia sai com uma calça metade da canela, uma meia de cada cor, sai. Mas saber que tu pode contar com o teu parceiro e que ele vai dar conta do jeito dele, no olhar dele, isso é muito importante. E uma coisa interessante que tu trouxe agora, Estela, eu estava pensando esses dias, homens que trabalham fora e eles são os provedores financeiros da família e a mulher não trabalha fora, ela fica em casa, né? Que agora tá em alta, né? As famosas esposas troféus, tá em voga na
Não que a mulher não faça nada, ela faz, mas teve inclusive a Natália Beauty, Uhum. não sei se tu já viu, que é um vi isso. É um debate, movimento, é um aham. movimento de Eu não vi. debate para Aham. debater sobre vários temas importantes e esse foi o tema. Natália Beauty, empresária, que ela acho que cobra a sobrancelha mais cara do Brasil, lá sei lá quanto Tá. que é, com em torno de 30 mulheres que se colocam neste lugar de esposa troféu, que de fato são cuidadoras. O homem provê e ela cuida de todo o resto. Elas defendendo a pauta delas e a Natália Beauty defendendo que uma mulher sem liberdade financeira é uma mulher com medo. Em Uhum. sua maioria, as falas das mulheres, das esposas troféus, elas não foram sólidas, porque inclusive elas tinham, algumas delas, não sei se tu viu, Não vi. um caixa 2. Ah, porque se um dia meu marido me deixar, Ah, sim. eu tenho um caixa 2. Então, não foram falas coesas. Eu achei que a empresária, ela conseguiu Não é uma mostrar coisa que não é resolvida. uma coisa Entendi. resolvida. Lá no fundo existe uma insegurança, sim, porque senão eu não teria caixa Sim, 2, né? sim. Então, mas existe esse movimento, Beverly. Umas são esposa troféu que não fazem nada, que são Uhum. É que o conceito de bancadas. esposa troféu, até onde eu sei, é aquela mulher que pode gerenciar a casa, mas ela não executa, ela manda alguém fazer, porque ela usa um pouco do dinheiro do tempo Sim, para se manter pra como ela. a gente no inconsciente coletivo imagina Troféu. que a esposa troféu é linda, cabelo sempre arrumado, maquiagem impecável, cheirosa. E a gente sabe que na prática, às vezes, isso não vai ser É, totalmente tanto viável, que né? nesse grupo não, eram mulheres, mães, Comuns. cuidadoras de casa. Não vi, eu não assisti Eram inteiro. donas de casa. Em sua maioria, donas de casa. Tá, porque eu particularmente ia usar exatamente esse exemplo, que a mulher dona de casa, que não é essa esposa troféu no conceito, né? Ela é uma Uhum, pessoa comum, como qualquer uma de isso nós, aí. que Uhum. o marido trabalha, ele é o provedor, ele que cuida do pagamento das contas, da gestão financeira daquela família, e aquela mulher cuida do gerenciamento da casa. Isso. É isso que eu tô falando como Uhum. exemplo. E essa mulher, não quero dizer que porque ela faz isso, ela não deve estar com o cabelo, não é disso. Porque isso é autocuidado. Quando ela cuida Uhum. do cabelo, quando ela mas eu só tô usando exemplo de funções diferentes. Quando a gente pensa assim, a gente olha o que é cultura. A gente coloca que a cultura é se o marido paga as despesas da casa e a mulher cuida da casa, automaticamente aquela mulher só tem que cuidar da casa e ela tem que fazer tudo. Mas como é que você mede o quanto aquele dinheiro que ele paga, né? Vamos colocar no campo da economia. Sim, O quanto ele paga em relação ao quanto custa o serviço dela. Então, o sim. que eu quero dizer com isso é que é uma combinação de casal. Se pro casal tá bem, tá Ok. tudo bem. É. Mas a questão é que deveria ter um papo de quantificar isso, porque não isenta o marido, muitas vezes, de ainda assim fazer coisas em casa para dividir trabalho. Claro. Porque para mim, gurias, isso é uma opinião minha. Agora, esquece o jornalista, fala só a Beverly Pessoa. Eu acho que a medida não é o dinheiro. A medida não é se é troféu, se não é troféu, se é dona de casa. Não é. A medida, para mim, é a medida do amor. Uhum. Qual é a medida do amor? A medida do amor é, eu vejo a Cris cuidando da casa, nosso combinado é que eu pago as contas e tu cuida da casa, mas vai chegar um ponto que talvez a Cris tá pesado pra mim, não tô dando conta, e aquela outra pessoa vai largar a sacola dela de lado, por amor, e vai juntar a sacola da Cris. Tu entende? É que Uhum. nós olhamos tudo isso pelas medidas equivocadas, porque pela medida do amor, não precisava de nada Uhum. disso, né? As Não mulheres precisava. que eu conheço e que estão nesse formato, que tem um marido provedor, assim, elas parece que é uma obrigação. Todo o Isso resto fica por tua conta, é tua né? E função. sabe, E elas são sobrecarregadas. Tipo, Uhum. cara, é difícil Físico e gerenciar emocional. casa, filhos, BO, tudo sozinha. É muito difícil. Ah, mas Uhum. o marido provê. Mas emocionalmente, Como é que tu consome. compensa se tá certo, né? Consome. Daí tu chega em casa, às vezes tu tem aquele lar estressado, mas a tua mulher passou o dia todo resolvendo Porque, a reunião da escola, o médico, tipo, tudo essas coisas, sabe? Quem é que pensa na reunião? Quem é que lembra do médico? o que Quem tem é que mandar de trabalho. o trabalho, o remédio? Gente, isso sobrecarrega, é um trabalho, é de Uhum, fato uma uhum. E atividade, sabe que né? eu acho que a mulher, ela não destina nesse pacote, quando ela exerce essa função, o dinheiro para ela, tá? Eu me pego
nos dias de hoje, entregando produto em sacola que não é da minha marca para mulheres que têm esse papel, porque o marido não pode ver. Então eu fico pensando nos Ou dias seja, ela compra escondido. ela compra escondido. Meu Deus. Gente, onde tá o amor, É. né? Porque se eu amo alguém, eu vou olhar para eu posso não concordar. Estela, eu não tô aqui dizendo que ou homens ou mulheres têm que concordar com tudo, porque a gente Claro. não vai concordar com tudo. Mas eu até posso dizer para minha parceira, né, no caso que a gente tá olhando pelo lado da mulher, né? Para minha parceira assim, olha, eu acho que essa roupa que tu tá comprando é cara, não é pro nosso padrão, né? E ela vai me dizer, não, mas é um sonho que eu tenho, eu quero, vai ser assim. E a gente não concordar, mas a gente colocar no lugar o respeito pela decisão do Do outro, outro. Isso aí. sabe? Porque essa é a questão. Quando a É. gente tem que fazer coisas escondidas, alguma coisa Tá não errado. tá certa. É isso aí. E É. vale para os dois lados. O homem, quando Uhum. também tem, eu não posso dizer que eu vou tomar uma cerveja com meu amigo, porque a mulher vai ficar louca. Eu não posso, minto que eu não vou jogar futebol. Não, também tá errado, né? Também. Não pode ser assim. Uhum. É. Alguma coisa não tá certa, não tá né? fechando, né? Não tá Mas tem fechando. várias situações que eu tenho que dar É. uma de. Mas muitas Ao mesmo vezes... tempo, o casamento não é confessionário. Aqui a gente não tá dizendo, né, Cris e Estela, que tem que dizer tudo. Tem Aham. coisas que não precisa, só vai sobrecarregar, não É. faz. Mas tem coisas que É, precisa, né? Mas às claro. vezes também pode ser a culpa que não a deixa falar. Às vezes o marido não tá nem sabendo, ele apoiaria, É ele verdade. faria gosto de, mas a culpa. Que a gente Aquela também vê culpa que a isso, gente né? carrega. Poxa, mas eu não tô trabalhando, né? Então, Sim. como é que eu vou É. comprar uma Sim. coisa cara? Então, eu vou É. comprar escondido. Então, às vezes, também tá ligado a uma coisa nossa que a gente não se permite. Uhum. Acontece muito. E não raro, essa mesma mulher que pensa como tu acabou de dizer, Cris, porque eu tenho pessoas conhecidas das minhas relações que pensam assim, exatamente como tu tá dizendo, mas aí elas vão comprar alguma coisa pro marido. E aí elas compram a coisa mais cara pro marido. E aí elas não sentem culpa. Elas É. só sentem quando é o inverso, né? Quando É. E aí tem a ver, talvez, com a autoestima que ela tem dela mesma, Pode né? ser, porque assim, eu já conheci mulheres que amam cuidar. Assim, mas que amam que, tipo, é o. Como é que Natural pra É elas. natural para elas. Eu só fico assim pensando que quando a gente se anula para isso é que é o perigo, porque daí as pessoas à nossa volta passam a nos ver como alguém que Uhum. tá A ali só cuidadora. para servir A mesmo. cuidadora É. profissional, né? Então, existe um ponto muito importante que a gente não pode se anular, né? Que a Uhum. gente precisa se cuidar. Tipo, mulheres que, tipo, não sentam à mesa, servem todo mundo na mesa, serve os filhos, serve o marido, serve a visita, não sentam à mesa e, tipo, é meio assim, se sobrar, come também, já vi. De tanto que ama cuidar, só que daí até onde, né, vai. Normalmente essa pessoa ela fica invisível aos olhos, né, não É. existe o reconhecimento. E falar, ter um diálogo é importante, né? Eu ontem cheguei tarde de uma palestra, o Samuel estava na rua, o Guto ficou lá com a Estela e o Vini tá viajando que tem campeonato. Aí eu cheguei em casa, o Guto e o Guto e o Samuel tinham recém-chego, e eu disse, poxa, mas não fizeram nenhum ovo para mãe. Se fosse o contrário, eu estaria pronta com alguma coisa para recebê-los. Daí o Guto, mãe, nós chegamos agora, desculpa. Então, acho que é importante o falar, né, o diálogo, porque onde existe o amor, onde existe a reciprocidade, Beverly, é como tu disse, não é que é perfeito, não é perfeito, e a gente vai ficar descontente com muitas coisas. Só que se a gente se cala diante daquela situação, a gente se anula. A gente vai se anulando, se anulando. É, Então, para mim, fica nunca invisível. precisa. Precisa para vocês. Não, para mim precisa também. E o Guto tem 9 anos, mas eu falei, tu poderia ter colocado um ovo ferver pra mãe. Tu sabia que eu tava sem janta. Então, ele tem 9 anos, mas ele tá sendo ensinado de que quando é a minha vez, é a minha vez. E eu vou querer, eu vou cobrar. Boa. Isso é uma boa dica. Bem Boa importante. dica. A Laura, ela fez uma ponderação aqui no WhatsApp, entrou outros recadinhos aqui, até anotei para não perder. Cris, quando você falou sobre a questão, acho que era do teu marido, sei lá, tu estar fazendo outras coisas e ele na gestão dos filhos mandou com o uniforme não tão bem limpinho, às vezes até meio molhado. Ela fez uma ponderação aqui, ó. Só consegue ir, né? Os filhos só conseguem ir de uniforme molhado porque é de vez em quando. O que ela quis dizer aqui é que
esse papel do masculino, que sim, às vezes faz isso, que é importante, só é possível que isso aconteça porque é de vez em quando. Ela está valorizando aqui o teu trabalho Aham. como mãe. Porque sim, são visões diferentes. E que bom, porque senão a gente casava feminino com feminino, masculino com masculino. Eu não estou É. falando aqui de gente de gênero nem de sexualidade. Nós não Sim. estamos falando disso, tá? Não é disso. Não é sobre preconceito. É sobre, mesmo numa relação homoafetiva, tem alguém que tem um Sim. papel um pouco mais feminino, não digo na questão sexual, na questão comportamental, e alguém que tem um pouquinho mais de comportamento masculino, porque senão não dá certo, né? Uhum. Precisa ter numa relação para ter um pouquinho de nós temos. Eu, Uhum. por exemplo, eu sou uma mulher que tenho muito mais comportamento masculino do que feminino. Uhum. Então, mesmo que eu me casasse com um homem, eu precisaria de um homem para compensar, né, que tivesse um comportamento um pouco mais simples, porque senão a gente ia brigar, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente confunde as coisas. Então, desconfundindo o papel desta mãe, que ainda assim tá junto, como você explicou, ele é importante e a gente desvaloriza isso. Uhum. Ah, não, é importante. Eu lembro, quando criança, já contei aqui no programa, que quando eu era pequenininha, o meu pai era alcoólatra quando eu era bem pequenininha. Depois ele deixou de ser alcoólatra, fazem muitos anos. Mas eu vivi numa casa que tinha alcoolismo. Então, mas nunca foi assim uma casa agressiva nem nada, muito pelo contrário. Meu pai é uma pessoa muito querida. E ele, na época, minha mãe viajou pro Paraguai para comprar coisas do Paraguai e vender aqui como sacoleira. Não, teve uma fase da minha mãe que ela era sacoleira. E a gente era tudo criança, 3 filhos pequenos e eu a menor, porque eu sou a mais nova. Então, eu sei lá, devia ter 4, 5 anos e uma escadinha, né? Visionária, tua mãe, né? Visionária. É, olha, sabe? né, se a gente for E ver. batalhadora, sabe? Aham. E aí ela viajou, aquelas coisas que a gente sabe que o sacoleiro Sim. fazia, né? Viaja a noite inteira, fica no Sim. dia, volta só no outro dia de noite, né? Então, aquela noite, quem tinha que fazer a comida para as crianças foi o meu pai. Meu pai tomou umas e outras, estava meio tontinho, e aí foi fazer sopa. Eu nunca esqueci, gurias, eu nunca esqueci. Aí ele fez uma sopa com batata com casca, cebola com casca. Umas ele descascava e jogava a casca junto, outras ele botava tudo com casca. E foi a melhor sopa. A gente lembra até hoje, os irmãos, que foi a melhor sopa que a gente comeu. Olha, só com Claro. sabor. Sabor, Sabor sopa. sabor, sopa de mãe. E o que eu quero dizer é isso, quando você falou da saudade da mãe, né? Porque sim, dá saudade da mãe, mas foi boa experiência. Por quê? Porque foi uma vez. É. Agora te coloca a comer isso todo dia, desse Sim. jeito. Não ia dar certo, né? Sim. É. A casa ia pegar Aham. fogo, alguma coisa não ia dar certo, Os papéis né? são todos importantes, né? Todos Até o do pai importantes. vai assim mesmo, não tá Isso. bom. Vai assim, É. né? Vai Isso. melhorando no percurso. Foi isso que a Joana quis dizer, que todos É. os papéis são importantes, Isso né? aí. E a Martita Angeletti, ela colocou aqui, ó, sobre a questão do cuidado, né? Nesse contexto de quem cuida, né? As mulheres sendo cuidadoras, quem cuida das cuidadoras? É. Eu vou deixar para vocês aqui, a gente meio que falou, mas eu quero que vocês respondam. Quem cuida das mulheres cuidadoras? Pode Eu falar. acho que primeiro a gente fazer essa autoanálise e tirar esse tempo que às vezes vai ser para dormir um sono, né? Às vezes tomar um banho demorado, às vezes para sair com as amigas. Eu acho que a gente valorizar esse tempo, valorizar esse autocuidado. E também penso que no diálogo que a gente falou tanto com os nossos pares, então quem está contigo dentro de casa também ter esse diálogo, né? Que um deva cuidar do outro. Então, quem cuida da mulher? O par dela, se ela tem esse par, o par dela. Eu sempre falo pro meu marido, hoje eu tô precisando de colo, tô precisando de um chamego, que às vezes aquilo é suficiente para mim, para eu dormir em paz, para eu ter uma noite tranquila e dar um restart no dia que foi difícil. Mas tudo parte da gente. Então, eu acho que a gente tem que ter essa autoanálise, avaliar como é que tá a nossa vida e o que é importante para nós que a gente deixa de fazer, Beverly. A gente deixa de viver momentos felizes, né? Porque às vezes eu ouvir uma música, ouvir música me faz muito bem. Então, são inúmeras... Ou mergulhar na própria infelicidade, que é um direito também. Por que Também. não, Poder né? chorar, poder... Eu concordo muito com a Estela que ninguém vai vir salvar a gente. Eu vi um vídeo ótimo ontem, até mandei para o meu filho. Ninguém vai vir te salvar. Enquanto a minha mãe for viva, eu vi isso ela aí. vai, eu tenho vi. certeza. E vai salvar, inclusive, quem tiver por redor, né? E se tu tiver comigo, ela te salva também. Eu achei ótimo. Eu mandei pro Vini e de fato É fato. né? Bem bonitinho, um menino jovem assim falando. Mas eu acredito nisso também, que primeiro a gente tem que querer se salvar. E
somos uma família, né? E dentro de Uhum. um lar precisa haver sinceridade, honestidade. E se a gente não tá num ambiente o qual a gente consegue ser a gente mesmo, fica um pouco difícil Uhum. de viver, né? Vamos combinar, Uhum. o lar tem que ser o nosso aconchego. E eu acredito muito no diálogo também, eu não costumo guardar coisas ou ficar frustrada. Eu falo, inclusive para os meus filhos, quando eu estou descontente, e provoco a eles também que falem quando também não concordam, discorda, né? Corda, concorda. Mas eu acredito que primeiro é a gente. Então, se a gente se cuidar, os demais também cuidarão. Né? Uhum. Quando a gente tem a síndrome da Mulher Maravilha, não, ela se vira. A Cris dá conta de tudo. Por muito tempo eu fui essa pessoa. Não, Uhum. a Cris dá conta. A Cris nada abala a Cris. E na verdade, Uhum. sim. A Uhum. gente precisa dizer, olha, neste momento eu preciso de ajuda. Sim. Aqui eu não sou super poderosa, nisso eu não sou especialista, eu vou precisar. Então, se a gente tiver essa voz muito clara dentro de nós, essa autonomia de se colocar num lugar de que nós também precisamos de ajuda e que isso é autocuidado, a família, o entorno vai ficar mais disposto também a corroborar. Tem 2 participações aqui, depois eu preciso encerrar o programa, são bem importantes. A Natália, ela contou uma experiência aqui de que ela tem uma familiar que há uns anos atrás, fez doutorado, né, e durante o doutorado, é um casal, né, da família dela, essa conhecida, fez doutorado, o marido trabalhava fora e eles tinham um filho de 3 aninhos na época. E aí, para as atividades de doutorado, esse marido, então, pegava a criança de 3 anos e saía visitar parentes, ia para parque, né, para deixar um período, uma tarde, uma manhã, uma noite para ela concluir o doutorado e foi assim durante todo o doutorado. Só que ela estava nos escutando agora e ela disse assim: "Nossa, eu achava tão bonito quando ele fazia aquilo, elogiei 1000 vezes, mas nunca me dei conta que essa parente, quando voltava para casa, terminava, né, aquele período em que o marido saía, né, com a criança, voltava em casa e tinha a roupa para lavar, a cama para arrumar, quer dizer, entrega as tarefas de volta, né, entrega o bastão de volta. Então agora ela se deu conta que é bonito, é bacana, não é desmerecer a atitude, mas era pouco. É. Era pouco. Então ela só está reconhecendo aqui, é uma coisa que já passou. E a Paula fez uma ponderação muito interessante, ela disse o seguinte: eu tenho 52 anos de idade e não posso ficar doente na minha casa. Se eu ficar doente, embora todos se preocupem comigo, haja cuidado, haja divisão de tarefas, emocionalmente a minha família se desmorona. Nossa, que responsa, hein? É uma responsabilidade. Olha o Barbaridade. peso emocional. Ela não está falando de que alguém não vai fazer, que ela não pode porque vai. Não. Emocionalmente a família se desestrutura, então ela não pode ficar doente. Gente, né? Bah. Que terrível isso, Meu hein, Deus. Paula? Bom, fechando aqui o programa, gurias, eu quero permitir, porque esse programa, vou repetir, ele é um programa para mulheres casadas, porque a pesquisa mostrou isso, né? Ou para mulheres que querem casar. Mostrou isso, que na comparação de homens casados em relação a homens solteiros, os casados vivem mais e vivem melhor. Na comparação de mulheres casadas com mulheres solteiras, as mulheres casadas vivem menos ou vivem a mesma coisa que solteiras, mas vivem pior. Qualidade de vida pior. O que dizer sobre isso, gurias, assim, de tudo que a gente falou? Que isso é um fato mesmo, né? A gente consegue perceber o quanto estamos sobrecarregadas. E volto à minha fala anterior, que é preciso a gente fazer uma autoanálise da nossa vida, se colocar num lugar que nós merecemos, com menos culpa, e tirar tempo pra gente. Tirar tempo, né? Dar um time na carreira, família, filhos, é um tempo só para nós. Eu acho que isso é valioso. A semana passada eu falei, eu preciso de tempo de silêncio, né? De tempo fazendo nada, meu tempo com Deus. E Ele me regenera e é Ele que me dá força para que eu seja uma pessoa melhor para mim e para minha família e para as pessoas que estão à minha volta. Então, tudo parte da gente, dessa coragem de seguir olhando para nós. Me permite só um parênteses aqui, onde a Estela está falando é bem interessante, porque eu sou mais velha, posso dizer, se você não lavar a louça um dia, a casa não vai cair. Não tô aqui fazendo apologia de que você não tem que lavar a louça, porque eu sou a Mariazinha do passo certo, né? Para mim faz mal não lavar, mas um dia, quando você...
todos os dias esse tempo, né, Esther? É isso aí, é muito importante. É isso aí. Bom, eu acredito que nós, como mulheres, já evoluímos muito, muito. E só o fato da gente ter liberdade para escolher o que a gente quer fazer já é muito importante. Pronto, chegamos até aqui, a gente escolhe onde a gente quer atuar, qual trabalho a gente quer, qual profissão, se quer ter filhos, se não quer, se quer casar, se não quer. E é importante que a gente saiba que dentro desse contexto todo, para que a gente consiga cumprir a nossa missão, a gente precisa cuidar de nós mesmos. Então, que acima de tudo, a gente coloque sim as prioridades e os nossos desejos, que são muitos. São muitos desejos que as que nos antecederam talvez não realizaram. E a gente tem essa ânsia em fazer, essa ânsia em colocar em prática, em ser tudo. Mas que a gente, acima de tudo, entenda que a gente precisa de tempo também, a gente precisa de lazer e que o mundo, ele não vai desmoronar, justamente isso como a Beverly falou. Então, se permita, né, viver o tempo, viver sim os desafios, né, viver a alegria das suas escolhas, mas se permita também gozar do bel prazer, né, de ficar sem fazer nada, que é muito Uhum, bom. Então, acho que uhum. é destinar tempo, tirar das costas essa bagagem que muitas vezes pesa, que é nossa, são cobranças nossas, que são coisas que só a gente sabe, que são metas que só a gente se colocou. Tá na nossa lista, não tá na lista de mais ninguém. Então tira isso da lista, né? A gente falou sobre isso semana Alivia, né? passada, alivia um pouco essa mochila Alivia pra e ti. vai pra frente, correr atrás dos sonhos, mas sem deixar de cuidar, sem deixar de lembrar, né, dos porquês que você tomou a decisão, que nós tomamos a Que decisão. bacana isso. Até porque ter uma visão positiva sobre a vida é treino, né? É treino. É treino. É isso aí. Obrigada, gurias! Obrigada! Um beijo forte. A gente fica por aqui, o programa fica armazenado e disponível